a gente abre espaço aqui para uma entrevista sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre tontura. Dificilmente eu vejo alguém na televisão, no rádio, né, doutor Lincoln, falando sobre tontura. E nós vamos abordar sobre o assunto aqui hoje no Bom Dia Roraima. Duvido que não tenha um ouvinte aí agora ligado com a gente que não sofra de tontura. Então, nós trouxemos aqui o doutor Lincoln Valença, ele que é especialista em fisioterapia vestibular, para falar, tirar algumas dúvidas da gente, dos nossos ouvintes, claro, sobre tontura, né? Os tipos de tontura aí que as pessoas podem experimentar, que as pessoas sentem. Ele estava me dizendo aqui, Natanael, meus alunos já até me chamam lá na faculdade de doutor tontura. Bom dia, doutor Lincoln, bem-vindo aqui ao Bom Dia Roraima. Bom dia, é uma grande satisfação, uma plataforma, né, que consegue alcançar tantas pessoas, é de grande responsabilidade meu papel aqui também, mas eu espero que no final desse bate-papo a gente consiga esclarecer a muitas pessoas sobre esse problema da tontura que atinge tantas pessoas. Pois é, doutor, temos as informações aqui que atinge bastante gente, né? Temos os dados da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, aqui, dando conta de que 30% da população do mundo tem ou já teve tontura, né? Então, é algo que está presente aí no cotidiano de muita gente no mundo todo. Qual é, doutor Lincoln, a definição exata de tontura? Quais os principais tipos de tontura que as pessoas podem experimentar, que as pessoas sentem? Bom, é importante dizer que no processo de avaliação sobre os sinais clínicos apresentados pelo paciente, né, o que é que ele sente, a tontura que ele sente, é muito necessário que a gente faça uma avaliação muito criteriosa para definir que tipo de tontura é essa, porque existem vários tipos de tontura. Isso quando a Organização Mundial de Saúde coloca, né, que grande parte da população vai ter esse sintoma, está muito relacionado também ao passar dos anos, né, com o avanço da vida. Muitas vezes você precisa tomar uma grande quantidade de medicamentos, por exemplo, e essa interação medicamentosa às vezes gera tontura, né? Às vezes você também tem tontura por causa de uma neurite neurológica, então é um outro problema neurológico. Às vezes, dentro do nosso aparelho auditivo, a gente tem cristais, e quando esses cristais saem do lugar, a gente também tem sintomas de tontura. Então existem diversos fatores que podem gerar tontura no paciente. Então é muito importante que a gente faça uma avaliação detalhada desse paciente, um bom bate-papo, para que a gente converse sobre o histórico do paciente, sobre o histórico familiar, né? E a gente consiga ir fechando o diagnóstico para realizar o que for necessário para esse paciente recuperar sua saúde. Pois as causas, doutor, as causas subjacentes aí da tontura, e como que ela pode afetar também a qualidade de vida, né, das pessoas no dia a dia. Olha, eu quero trazer aqui para você, né, de uma forma bem palpável, assim. Por exemplo, eu vou trazer estudos de pacientes meus que eu tenho no consultório. Chega paciente para mim que diz assim: olha, doutor, eu gostaria de voltar a andar de moto, porque moto para mim é um grande prazer. Você imagina, uma pessoa com tontura não pode andar de moto, né? Então chega outra pessoa e diz assim: olha, doutor, eu simplesmente, como uma paciente minha lá do município de Iracema, ela vinha 2 vezes na semana comigo, ela dizia assim: olha, o meu maior problema é que eu não posso mais ir andando pro trabalho, porque ela trabalha de tarde, então o sol quente gera muito essa tontura nela. Então ficou impossível ela ir andando pro trabalho, aí ficar dependendo do filho. Aí você imagina você não conseguir amarrar um sapato, porque quando baixa a cabeça tem sinais de tontura. Então, isso é muito limitante, né? Isso faz com que a pessoa não tenha condição de ser autônoma. Por exemplo, eu não posso amarrar o sapato, eu não posso dirigir, eu não posso ir no mercado só. Eu começo a me excluir socialmente, né? A exclusão social relacionada à tontura é enorme. Eu tenho uma paciente que disse assim: olha, todos os meus amigos já sabem, quando eu falto,
um evento, a gente marcou uma confraternização, quando eu falto, todo mundo sabe porque eu tô com tontura. Então, realmente, a tontura te afasta das suas atividades sociais, ela te afasta do trabalho e tem tratamento. Então, o que as pessoas não sabem, né, o que é revolucionário nisso tudo, é que a gente, com poucos encontros com o paciente, a gente resolve o problema. Natanael, para você ter ideia, semana passada eu recebi no consultório uma paciente que eu disse assim: quando a senhora teve tontura pela primeira vez? Ela disse: em 1979, no dia do nascimento da minha filha. Aí a segunda pergunta foi: e desde 1979 a senhora tem tontura? Ela disse sim. Já deixei de trabalhar 15 dias, já deixei de trabalhar 30 dias de atestado médico. Afeta tanto assim, doutor? Com certeza. Existem crises que a pessoa tem que ficar deitada por 3 dias, por 15... São crises, então, que acontecem? Sim, é o seguinte, existem casos que são crônicos, que são pessoas que ao longo da vida relatam tontura, e existem também eventos pontuais. Por exemplo, um jovem que não é comum ter tontura, ele foi numa montanha-russa muito que vira de cabeça para baixo e sacode ele, e isso fez mobilizar os cristais do ouvido dele. Quando esse cristal ele vai para um lugar inadequado, até que ele retorne para o seu lugar de origem, o paciente fica sentindo tontura. Então, por exemplo, aí, enquanto um jovem vai numa montanha-russa, um idoso, às vezes, quando ele rola na cama, esse cristal também sai do posicionamento correto. E aí, quando o cristal sai do posicionamento correto, sintoma de tontura. Então, muitas pessoas relatam, né, ao acordar, tontura, né? Então, existem truques para se levantar. O que o fisioterapeuta ensina é como se portar diante do evento da tontura, o que eu devo fazer. E o que eu gosto de dizer para todo mundo: eu conheço de longe quando uma pessoa está com tontura, porque em geral ela fecha os olhos e abaixa a cabeça. Para mim, enquanto especialista, isso é cometer um crime, porque é tudo que não se deve fazer. E aí eu gostaria de dar esse presente para o seu ouvinte que está escutando. Então, se você que nos escuta, se você sente tontura, é importante que você saiba o que fazer quando a crise chega. Então, eu oriento ao meu paciente que no momento da crise, ele escolha um ponto fixo, longe de onde ele está, e se concentre com os olhos abertos. Fazendo isso, a crise deve durar até 2 minutos. Não é comum que ultrapasse isso. Eu sei que é ruim, você que tem tontura sabe e está me escutando, você sabe o quanto é ruim, mas você precisa resistir. E isso faz parte do processo de adaptação. O paciente precisa fixar os olhos num ponto, e eu chamo isso de ancoragem, fazer a ancoragem do olhar e jamais fechar os olhos. É muito comum a pessoa sem tontura, ela, ai meu Deus, ela baixa a cabeça e fecha os olhos. Por que não fechar piora, doutor? Veja só, cientificamente falando, a visão ela corresponde a cerca de 70% do seu equilíbrio. Então veja só, estamos diante de uma crise de tontura, estou tonto, e eu tenho uma coisa que melhora meu equilíbrio em 70%, aí eu fecho os olhos. Então eu perco a referência de mais um sistema que me ajuda a me manter equilibrado. Então, assim, é um dado muito importante, né, que as pessoas precisam ter essa informação para conseguir reagir no momento da crise. São 8h54. Estamos conversando aqui com o Dr. Lincoln Valença, especialista em fisioterapia vestibular, falando aqui sobre tontura. E olha, ao sentir qualquer tipo de tontura, como bem falou aqui o Dr. Lincoln, nada de fechar os olhos, pelo contrário, ache um ponto ali fixo, fique de olhos bem abertos que logo passa, né, doutor? Sim. Como que ela é diagnosticada clinicamente? E os métodos, doutor Lincoln, utilizados aí para identificar as causas dessa tontura, que são vários tipos aí? Sim, é importante dizer, né, que no meu primeiro contato com o paciente, eu faço uma anamnese, né, uma grande avaliação, e essa avaliação vai conversar sobre o histórico do paciente, quais são os medicamentos que ele usa, quais são os últimos exames que ele fez. Então, na avaliação, eu sempre digo, é necessário que você traga todos os medicamentos que você toma, é necessário que você traga todos os exames que você tem, e a gente passa ali um grande tempo conversando sobre, desenhando essa história, né? A tontura, ela é multifatorial, então não é por causa de um motivo que se tem tontura. Por exemplo, um diagnóstico que a gente precisa descartar é se a pessoa não tem, por exemplo, um aumento dos seus níveis de colesterol.
Uma pessoa que tem um aumento dos seus níveis de colesterol, essa pessoa também refere tontura. Então, quando o paciente chega no meu consultório, que a gente vai bater um papo, isso é um diagnóstico que eu preciso descartar, porque nem tudo é tontura relacionado ao sistema vestibular. Então, às vezes, existe um choque de medicamento que eu preciso encaminhar para um colega médico que possa administrar esses medicamentos, porque isso está referindo tontura, né? Às vezes, é uma pessoa que realiza um esporte muito radical. Então, a gente vai precisar treinar essa pessoa para que ela possa realizar as atividades de vida diária, possa realizar as atividades do trabalho sem sentir tontura. Então é um novo processo, né? O olho é um instrumento muito importante para mim no consultório, então a gente tem diversos exercícios que olhe para aqui, olhe para ali, faça isso, sente, levante. Não existe nenhum equipamento que eu use no consultório. Ele coloca... Não tem equipamento. Eu vou observar o comportamento dos seus olhos e através do comportamento dos seus olhos a gente realiza manobras e essas manobras recolocam, chama reposição canalítica. Eu reposiciono os cristais para o lugar que eles não deveriam ter saído, porque isso traz tontura. Isso tudo através de terapias. Isso eu faço dentro do consultório com o paciente, geralmente 2 a 3 encontros semanais. O que diferencia muito a quantidade de encontros que eu vou ter com o paciente é a idade, né? Então, até 50 anos em média eu encontro com a pessoa 5 vezes e a gente tem um problema de décadas resolvido, né? Então, quando a pessoa já passou dos 50, tem a idade mais avançada, principalmente sedentarismo, a obesidade, que tem outros fatores que colaboram para isso, aí eu já prescrevo 10 consultas. Então, eu preciso realmente analisar a pessoa, conversar para a gente definir o tempo. Mas uma coisa muito positiva é que, em média, que depois da segunda sessão, cerca de 90% dos sintomas, eles desaparecem. Então, eu sempre insisto muito que o meu paciente não deve abandonar o tratamento, porque os sintomas vão embora e muitas vezes o paciente diz, me livrei. Pois é, o que eu ia lhe perguntar, é permanente o tratamento? Tem que ser permanente ou tem um tempo... Veja específico? Só, eu atuo com tontura aqui em Roraima há cerca de 6 anos. Eu não tenho nenhum paciente que retornou comigo na consulta de 3 meses. Porque eu digo assim, olha, nós vamos fazer um acompanhamento com você, hoje você está de alta e daqui a 3 meses você volta comigo. Eu só recebo os presentes depois. Eu digo, se você não vier, você vai me trazer um presente. E eu não recebo mais essas pessoas, e eu tenho gente que eu tratei há 6 anos atrás. Então, é necessário que você que sente tontura tome a atitude de se tratar, porque você tem que escolher ou viver tonto, viver sem autonomia, viver sem poder dirigir, sem andar de moto, sem ir no supermercado só, sem levantar a cabeça, ou você fazer um tratamento que com poucos encontros, você vai conseguir estar reabilitado e ter uma nova adaptação para se comportar e viver sua vida independentemente, né? Então, eu não atendo pessoas só da capital, eu tenho um fluxo de pacientes também que vêm do interior, então pessoas que às vezes, vejam só, para quem está na capital ainda é mais acessível, e para quem precisa viajar do interior para encontrar comigo 2 vezes na semana, e as pessoas vêm e tem um resultado bem positivo. Eu tenho aí no meu Instagram, tem alguns vídeos de pacientes que falam sobre isso. Muito obrigado, recuperei minha vida de novo, voltei a dirigir, eu voltei a cozinhar, voltei a lavar prato. Imagine, eu não posso lavar prato porque eu fico tonto quando eu vou lavar prato. Estender roupa, nem pensar. Para quem tem tontura, levantar os braços junto com a cabeça é uma coisa assim inimaginável. Aí veja só. Eu não sabia que tinha esses níveis assim. Olha, veja só, eu recebi há 1 mês atrás uma senhora, muito gentil ela por sinal, com o cabelo todo assanhado no consultório. E foi a primeira vez que chegou uma paciente com o cabelo todo assanhado. Ela disse, ninguém toca na minha cabeça, nem eu toco na minha cabeça. Então veja só, Natanael, o nível de gravidade, a pessoa não pode tocar na cabeça porque isso dá um sinal de tontura. Então a pessoa também vai criando fobias. Então a pessoa decide, eu não vou nem pentear meu cabelo, porque se eu pentear meu cabelo, eu vou ficar tonto, e aí eu não quero ficar tonto, eu prefiro cabelo assanhado. E para uma mulher, né, aí passou uma sessão, 2 sessões, 3ª sessão, ela disse assim, doutor, posso ir no salão?
Eu gostaria muito de ajeitar meu cabelo. Eu disse, claro que você pode tudo, não é só ir no salão, você pode. Então, assim, devolver isso pro paciente, para mim, como Qualidade profissional, de vida, né? é muito gratificante, né? Você vê que a pessoa, olha, por exemplo, outro exemplo, ele chegou e disse, olha, eu tenho 2 netinhos e faz 6 meses que eu não pego eles no braço. Porque se abaixar para pegar a criança no braço, dá tontura. Entenda, Natanael, toda vez que eu mudar a altura da minha cabeça, se eu me levantar muito rápido, eu posso ter tontura. Se eu me sentar muito rápido, eu posso ter tontura. Se eu levantar a cabeça muito rápido, se eu baixar... Então, são movimentos que geram tontura. Por quê? Porque o meu cristal não está no lugar correto. Então, o meu trabalho são 2. Primeiro, colocar o cristal no lugar e depois fazer ele ficar lá. Então, por isso que a gente precisa de mais encontros com o paciente para adaptar ele ao equilíbrio, treinar ele, capacitar ele para quando a tontura aparecer. Então, meu paciente, com ela, né? ele saber conviver e na hora que a crise aparecer, ele dizer, opa, eu agora já sei o que fazer. E quando o paciente toma essa atitude, o resultado é completamente diferente. Vamos ouvir uma participação, tem ouvinte aí, né, o Herrera, falando sobre o tema com a gente, pode colocar aí, por favor. Pessoa tem que ficar deitada por 3. Bom dia, Natanael. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor, esqueci até o nome, doutor Tontura. Doutor Tontura. Isso aí. Bom dia, doutor. Doutor, às vezes, não toda vez, mas do nada, você estava dando um exemplo aí do calçar um sapato, apertar o cadastro de um sapato e levanta a cabeça, dá tontura. Isso já aconteceu comigo. Às vezes também no chuveiro, você tomando banho ali, do nada você vai passar o sabonete na cabeça ali, balança um pouco a cabeça, já dá uma tontura. Quando você se abaixa para calçar uma meia, você levanta a cabeça, o mundo gira, entendeu? O que pode ser isso? Colesterol, labirintite, a gente que é leigo no assunto já pensa logo essas coisas, mas o que poderia ser num caso desses? Um abraço a todos os ouvintes, obrigado. Obrigado, Alves. Doutor Lincoln, responda ao nosso ouvinte. Você viu aí, eu falei pra você, quando a gente começar a falar, vai aparecer um monte de gente que tem tontura, porque as pessoas não sabem que tem tratamento. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de esclarecer a mais pessoas. Veja só, a primeira coisa que eu preciso ter certeza é se isso não foi um evento isolado. Então assim, eu senti uma vez faz 5 anos atrás. Isso não é problema. Pode ser um dia que você não se alimentou, por exemplo, e você está tendo uma hipoglicemiazinha, você está fazendo. Então isso gera tontura? Gera, né? Vamos separar isso da labirintite, por exemplo. A labirintite é um processo de inflamação dos labirintos que gera tontura. A mobilização dos cristais, quando os cristais saem do lugar e ocupam outro lugar, é um outro processo que gera tontura. Nessa conversa que eu vou ter com o paciente, eu vou eliminando algumas possibilidades. Eu vou eliminar se é colesterol, mas quando é relacionado a colesterol, essas crises de tontura, elas são eventos. É diferente da pessoa que vive com tontura. Olha, o movimentar da cabeça, às vezes tem paciente que ele chega assim, que a gente chama na fisioterapia gira em bloco. É quando ele não mexe o pescoço para virar o lado. Porque quanto menos ele balançar a cabeça, melhor para ele. Então, assim, o que eu posso dizer para você que está nos ouvindo é que se essa tontura tem se tornado cada vez mais frequente, se foi um evento isolado, você observa. Mas se aconteceu uma vez, no outro dia eu fui amarrar o sapato, aconteceu de novo. No outro dia eu fui levantar rápido o carro, aconteceu de novo. Então você começa a perceber que isso deixa de ser um evento isolado e tem começado a fazer parte da sua rotina. Então você precisa procurar ou um fisioterapeuta como eu que faça diretamente a sua reabilitação, ou então procurar aqui na cidade um dos otorrinolaringologistas, que são médicos que cuidam do aparelho auditivo, da garganta e que fazem o diagnóstico e encaminham para que eu possa dar continuidade no tratamento. Uma notícia que as pessoas não gostam de escutar é que não existe um remédio para a labirintite. Então, muitas vezes a pessoa quer tomar um remedinho e isso resolve o problema. Infelizmente... Não é assim. Não, é assim, para você ter ideia, o remédio que você toma para a labirintite é para diminuir o enjoo, porque quando você tá tonto você fica enjoado. Mas ele não resolve o problema da labirintite. Ele bota você para dormir, bota você para descansar, para aliviar o momento da crise, mas ele não resolve. Então o que resolve é você realmente fazer a sua fisioterapia vestibular.
Tá aí, maravilha de entrevista, Marcos, motorista de aplicativo aqui, ele diz que se sente com frequência, doutor, tá na hora aí, né, Marcos, de procurar o doutor Lincoln aqui para verificar, né, doutor Lincoln, o caso dele. Como é que fica a sua clínica, doutor? Olha, eu atendo aqui no Paraviana, na Galeria Maurício, né? Então as pessoas me encontram sempre, né? Eu tenho um telefone de contato para que... Qual é o telefone? O meu telefone é 99972 2222. E também disponibilizo o meu Instagram, que é a plataforma onde eu converso. Inclusive estou ao vivo nesse momento aqui com alguns seguidores. Qual é o Instagram? Dr. Lincoln Valença, Dr. Lincoln Valença. Então essa é a porta de comunicação para que as pessoas cheguem até a mim e agendem a sua primeira consulta. Tá certo, são 9h06 agora, o nosso tempo está correndo aqui, mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui para o doutor. O que é isso aqui? Foto de medicamento. Tem o áudio dele? Então coloca aí pro doutor responder. Olha aí, esse remédio aqui, eu venho tomando, ele foi a única coisa que me controlou, tá? Tomo uma vez por dia, tá bom? De manhã. Aí, mas ele é labirintite, né? Tô lá em Terezinha com o pastor. Aí eu tomo esse remédio aqui. Mas quando eu não tomo, eu fico tonto. Bastante, é que nem o senhor falou. Abaixa os olhos. Você não pode fechar os olhos. Fechar é coisa de minuto. Abaixo de 1 minuto, vem, depois vai embora, tá? Mas parou, graças a Deus. Nem de bicicleta eu podia andar. Hoje não, hoje só não dirijo porque eu não sou louco também de dirigir, mas já está tudo legal, tá? Mas é a questão aí que fica a dependência pelo... Não, e outra remédio. Coisa, o medicamento ele é paliativo, ele serve para ajudar. Eu não estou aqui dizendo que os remédios não servem, não tem efeito, mas ele não tem o efeito concreto. Você precisa também fazer os exercícios. Tem que usar todo dia, tem que tomar um comprimido. E mesmo assim, você viu que na fala dele ele diz assim, mas eu não sou louco de dirigir. Então quer dizer que atenua os fatores, diminui, mas ele ainda não tem total autonomia. Porque se ele está dizendo isso, quer dizer que ele tem medo de dirigir, né? Porque ele ainda se sente tontura. Então, enquanto ele não realizar o tratamento, a tendência, infelizmente, é a evolução do quadro, né? Então, a nossa ideia nem é o meu desejo que evolua, mas é importante que ele procure um tratamento, que o senhor procure um tratamento para ter uma melhora efetiva e se livrar do medicamento. Em geral, depois da 3ª ou 4ª consulta, naturalmente o paciente vai deixando de tomar o medicamento, né? Que nem toda vez aí vai ser tratado de forma clínica com um medicamento, mas como o senhor falou ali, de forma paliativa, né? Ele ainda não está 100% seguro, por exemplo, para dirigir. Quando eu dou alta ao meu paciente, eu já dou alta ele sem tomar o medicamento para labirintite e realizando atividade física de continuidade, porque eu digo que um dos grandes segredos é que depois que eu recupero a sua autonomia, depois que eu recupero o seu equilíbrio, é você manter. E o que é que mantém? Atividade física, para que você mantenha corpo sã e mente sã, né? Então, se manter saudável. A atividade física é um parceiro enorme do meu trabalho e eu faço a recomendação para que a pessoa... Aí, relacionado e adaptado para cada pessoa, para cada idade, existe uma atividade física ideal. E eu faço a prescrição disso, faço também prescrição de travesseiro, de alimentação, converso muito sobre alimentação, porque apesar, Natanael, da evidência científica não dizer claramente quais são coisas que geram tontura, no meu consultório, na minha humilde experiência, eu posso dizer que quem toma café em excesso reflete sintomas de tontura. Quem toma álcool em excesso reflete sintomas de tontura. Então existem fatores que eu preciso conversar muito bem. Por exemplo, uma coisa que é de conhecimento mundial, né? O queijo e derivados, queijo, leite, iogurte, requeijão, manteiga, eles são alimentos que são deliciosos, né? Sim. Não estou fazendo discurso de hipocrisia, mas que geram inflamação no corpo. Então vamos lá, se você tem labirintite, que é a inflamação do seu labirinto, e você come um alimento que colabora para a sua inflamação, quer dizer que você não deveria comer quando você está em crise. Então tudo isso eu converso com o paciente, o que é que ele pode comer, o que não pode, o que é que ele deve evitar, para onde ele vai olhar, o que ele vai fazer durante a crise. Então são 500 coisas que a gente precisa conversando, que os pacientes dizem assim, poxa, ninguém nunca me explicou isso.
Então eu já fui no médico não sei quantas vezes, ninguém disse que eu tenho que olhar para um lugar fixo, entende? Então eu vou criando com o paciente, para levantar, você olha para ali, no seu trabalho, me explique como é seu trabalho. Você vai fazer assim, e a gente vai criando uma nova forma de se comportar, para que esse novo comportamento afaste de você a tontura. Bom dia, Natanael. Quando eu sinto tontura, já sei que meu colesterol está alto, diz aqui o ouvinte. Doutor, tem dessa questão também, né, das doenças que... Sim, causam. Com certeza o colesterol alto gera tontura. Agora, o que não é comum é se isso está começando a aparecer com frequência. Então, cuidado para não confundir um fator de saúde, né? Um descontrole momentâneo com uma coisa permanente. Como eu falei para vocês, eu tenho um paciente que tem tontura desde 79. A gente está em 2024, eu tô falando de coisa aí de 40 anos que a pessoa sente tontura. 40 anos deixando sem trabalhar 15, 20 dias por ano, porque sente tontura, sem dirigir, sem viajar. Andar de avião, atendi uma paciente, ela há 2 meses atrás, ela ia para a China, ela disse assim, eu tô para desistir da minha viagem. Eu disse, calma, você vai para a China. Semana passada, uma paciente chegou 2 semanas antes que ia para João Pessoa. Disse, olha, só tenho tempo de atender você 4 vezes, mas a gente vai fazer o possível. Ela disse, mas doutor, eu vou andar de avião, eu tô imaginando minha cabeça, como é que vai ficar? Porque existem relatos de piora de quem tem tontura e vai andar de avião. Né, lá em cima. Sim. Por exemplo, você vai daqui para Manaus no ônibus, balançando ali em cima. Para uma pessoa que não tem sintoma, às vezes gera um incômodo. Sim. Agora você imagina você ter tontura e balançando daqui para outro estado, entende? Então assim, eu já tive paciente, Natanael, acompanhado por fisioterapeuta de São Paulo. Então o cara abria assim a tela do computador, fazia uma videochamada e ia dizendo, faça isso, faça aquilo. Telemedicina. Isso, porque as pessoas têm dificuldade de chegar até mim, né? Saber que eu existo, que o tratamento já existe aqui em Roraima. Um profissional assim específico, viu, doutor? Que bom que a gente conseguiu descobri-lo e trazê-lo aqui no Bom Dia Roraima. Rafael Maia, por questão de ética aí, obviamente o doutor não vai falar aqui o preço de uma consulta, de uma sessão, mas é só entrar em contato com ele pelos meios, né, doutor? Sim. Que ele dispõe aí de comunicação, tem um Instagram dele, @Lincoln, Dr. Lincoln, né, Dr. Lincoln Valença. É isso, né, doutor? Isso mesmo. E meu telefone de contato, que é o 99972-2222, super fácil. Não é caro, né, doutor? Não, com certeza não, porque veja só, eu costumo dizer também que é um investimento para o resto da vida, então é um tratamento, né? A gente vai ter que se encontrar algumas vezes, algumas consultas, e aí você vai voltar a dirigir, voltar a andar de moto, voltar a namorar, porque inclusive tem paciente que relata dor na hora que vai namorar. Você imagine, aí o cara evita de namorar porque fica tonto. Aí, não vai dar para namorar hoje, porque senão eu vou ficar... Atrapalha, a qualidade de vida, né? Fica bastante afetada. Totalmente, a qualidade de vida totalmente afetada. Então, assim, eu reabilito vidas, eu reabilito pessoas e eu me emociono em dizer que através do meu trabalho a gente tem conseguido, assim, resultados espetaculares. Agradeço também, né, o grupo de médicos otorrinolaringologistas daqui da cidade, Dr. Myron, doutora Mariana, Dr. Antenor, né? São vários médicos otorrinolaringologistas, né? Hoje em dia também tem médicos neurologistas que encaminham para mim, Dr. Felipe, Dr. Bruno Leitão. Então, eu já tenho um grupo de médicos que me encaminham pacientes, porque a gente tem conseguido mostrar o quanto o nosso tratamento entrega resultado para as pessoas. Olha aqui, a ouvinte pergunta aqui, a Fátima, doutor, quando o meu filho de 6 anos anda de carro, ele sente tontura e ânsia de vômito. O que poderia ser isso? O médico pode responder, por favor? Obrigada, Fátima. Doutor, uma criança, né, de 6 anos que ao andar de carro ela sente bastante tontura, aquela ânsia de vômitos. Tem gente que não pode andar de carro mesmo, que já sente, né, esses incômodos, doutor. Primeiro, dizer que sentir tontura não é normal. Tem que investigar. Agora, eu vou fazer uma ressalva, porque para que a gente fale sobre uma criança, a gente tem que lançar mão de alguns cuidados especiais. A gente precisa entender que, diferente do adulto que já está pronto,
a criança está se formando, ela está se constituindo. Então, de fato, as crianças são mais sensíveis. O mesmo efeito que você vê com a criança, você vê também com os idosos, né? Um idoso, às vezes, anda de carro, ele também sente tontura, né? Então, o quão é importante que essa mamãe relate isso na consulta de rotina com o pediatra. Não é comum a criança ter os cristais saindo do lugar, não é comum a criança ter labirintite. Mas, assim como a gente trata adulto, a gente também trata criança. Mamãe, o pontapé inicial é relatar o problema ao pediatra. Porque se for uma coisa pontual, a gente vai acompanhando para que essa criança vá crescendo, se desenvolvendo. Eu vejo muita mãe leva um limãozinho para a criança cheirar, né? Então tem atitudes, né, que cooperam para isso. Agora, para você que quando anda de carro sente tontura, eu vou dizer o que você deve fazer. É importante entender que quando o carro se locomove, todos os objetos que passam perto do carro, eles passam com uma velocidade muito grande. Então, eu tô no carro, doutor, senti tontura, o que devo fazer? Você deve buscar um lugar longe do carro. Por exemplo, eu tô passando na estrada. Lá longe tem um igarapé. Eu vou olhar lá para aquele igarapé. Eu não posso olhar para nada que está perto do carro. Eu tenho que olhar para alguma coisa que está longe. E assim como eu faço a ancoragem no momento da crise, na hora que o carro está em movimento, eu busco um alvo longe e me concentro naquele alvo. Eu preciso sustentar. Então, isso vai referir. Então, mamãe, você vai agora, a partir de agora, né, buscar alvos que estejam fora do carro, longe de você, e dizer assim: olhe para ali, meu filho, sustente o olhar ali, que isso vai ajudar a que a visão dele colabore com o equilíbrio, porque, como eu falei, a visão é cerca de 70% do equilíbrio da pessoa. Doutor, aí eu já vou aqui até o senhor falando isso. Eu, quando estou de carro, que estou parado, sim, vez ou outra eu sinto a sensação de que o carro está em movimento e eu acabo me assustando. Se assustando, né? Sim, sim. Isso aí é um sintoma de Olha, tontura? O que pode ser isso? Os professores, né, os meus mestres, né, eles dizem, isso é uma coisa muito relatada por muitas pessoas. Essa sensação está relacionada ao movimento dos outros carros. Dos outros carros. Porque você tá com seu carro para... Sim, aí isso. A pessoa até toma um supapo, assim, como se fosse um susto, né? Exatamente. Então, assim, isso é a sua percepção espacial. Isso não tem diretamente a ver com um problema de tontura. Então, o que seria necessário fazer é só você se adaptar a isso para não se assustar. Mas não é uma coisa que para mim me parece um sintoma de tontura, entende? Agora, isso é muito comum a gente escutar a pessoa dizer assim: no carro, né, parece que eu... Sim, mas está geralmente relacionado ao movimento do que está próximo a você. Você está parado e todo mundo mexe, você tem aquela sensação de tontura, né? Ah, sim, tá aí. Temos mais... Bom dia, doutor. A Darlene aqui do Complexo Caju, município do Bonfim. Por favor, o senhor repita seu número de novo, doutor. Tá? Para anotar, doutor. Anota aí então. Vamos lá. 99972-2222. Tá aí. Anota aí. Então volta lá na nossa live, tá bom? Ô, amiga. Sinto tontura há 3 anos. Quando ando eu fico em pé. Já fiz todos os exames possíveis e nenhum diagnóstico, inclusive ressonância, né, magnética ele já fez. Todos os exames de coração também, labirintite. Já passou por vários médicos, doutor, e diz que não tem um diagnóstico, né? Pelo que eu entendi, não tem um diagnóstico. Sim, se ele é uma pessoa que já passou por vários médicos, a pergunta que eu tenho que fazer é se ele já passou no médico otorrinolaringologista, né? Que é o médico responsável pelo sistema vestibular. Eu faço a reabilitação. Então, assim, todos esses casos, né, que passaram no cardiologista, passaram no neurologista. Meu telefone tá só tocando aqui, mas a gente tá ao vivo no Instagram, também não posso atender agora. Então, todo mundo que já vem com essa recidiva de tontura, é importante que passe no médico otorrinolaringologista ou que venha direto comigo para que a gente possa, né, bater um papo, esclarecer e que eu possa de fato poder avaliá-lo. E que se for realmente tontura, que a gente faça o tratamento e você se reabilite. Porque vejam só, como eu falei,
já fazem 3 anos da vida dele que está sendo impactada Indo por de causa da médico tontura. em médico e Indo de não médico, tem um pulando de diagnóstico. galho em galho e sem ter um diagnóstico, porque realmente isso é muito específico do fisioterapeuta vestibular, né, comigo ou com o médico otorrinolaringologista. Tá aí, para quem está ligando pro Dr. Lincoln aí, ele vai verificar depois na agenda aqui e retornar assim que ele chegar ao consultório, né, doutor? Com certeza tem as pessoas que estão ouvindo aí querem já verificar a questão aí com o doutor sobre isso, que sentem algum sintoma, já marcar, quem sabe, consulta aí, avaliação com o doutor Lincoln. Temos aqui Natanel, bom dia. Bom dia. Parabéns, parceiro. E esse é o seu programa. Esse é o seu programa. Não acaba a sua audiência, aumenta. Parabéns, obrigado, tanto para você como para o doutor. É isso que é bonito você fazer. O que eu acho que muita gente repudia é aquele político que lá toda semana tá falando em política. Isso aí não interessa para nós não. Eu sei quantas mil pessoas não tem ouvindo isso e gostando disso aí. Isso aí sim, parabéns, tá? É minha opinião, Natanel, desculpa aí. Tá bom, Geraldo, obrigado. É porque a gente trata muito sobre política, né? É o programa que trata muito sobre política, mas a gente traz também outros assuntos relacionados a outros temas, como esse assunto aqui, que é um tema interessante, bastante interessante. Quando me foi recomendado aqui o Dr. Lincoln, eu achei interessante. Não, vamos marcar, vamos colocar o Dr. Lincoln lá para falar sobre isso, porque é um assunto que eu não vejo. Sim, assim, rotineiramente é pouco explorado, né? Sim. Então, até na minha área, eu sempre digo assim, você conhece quantos fisioterapeutas? Aí a pessoa, conheço vários, na minha família tem. Aí quantos que trabalham com tontura e vertigem? Né? Agora veja só, isso é um assunto tão importante, Natanael, porque você pode estar com um paciente na consulta para fazer outra coisa e ele reflete tontura. E a gente precisa saber tratar esse paciente, né? Precisa saber acolher esse paciente, né? 9h22 agora, o Cleison, parabéns pela entrevista, obrigado Cleison, obrigado mesmo aí pela audiência. Só para finalizar aqui com o Dr. Lincoln, que já não dá mais tempo, né? Já são 9h22 agora. Existem medidas preventivas, doutor, que as pessoas podem adotar para reduzir o risco da tontura ou não? Já só o tratamento já das causas aí da tontura? Não, existem medidas preventivas sim, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que as pessoas que têm a prática de atividade física regular, elas têm um menor risco de desenvolver tontura, né? Existe um fator de risco que é a idade, então com o avançar da idade você tem um maior risco de desenvolver tontura, então existem fatores que vão fazer você ter mais risco de ter tontura ou não. Então, se eu sou sedentário, eu tenho maior risco. Se eu faço atividade física, eu tenho menor risco. Se eu me alimento de uma forma mais correta, mais cuidadosa, o meu risco é menor do que quando, entende? Então, existem sim fatores que pioram ou melhoram a sua tontura. Temos mais aqui, participação desse aqui? Então pode colocar. Bom dia, até mais uma nova Alvorada. Gostei também da palestra do doutor, gostei muito. Muito legal, importante. Está elogiando aqui a entrevista com o Dr. Lincoln, o doutor Muito Tontura, obrigado. Carinhosamente, doutor Tontura, lá para os alunos dele. Isso. É essa daí? Obrigado, seu Natanael. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe também grandemente. Tá? Obrigado. Por esse programa maravilhoso que o senhor faz todos os dias, desde as 5 da manhã, doutor Natanael. Nós ficamos ligados nesse programa da dona Geisa Matos. Sim. Né? Aí vem o jornal, aí vem o programa do senhor, como esse irmãozinho aí acabou de falar. Que bom a gente estar ouvindo, porque eu moro no interior e todos os dias eu tô com meu radinho ligado. Tá? É muito bom, nós ouvimos esse médico. Deixei até de dar comida dos meus porquinhos, das minhas galinhas e estou sentadinha aqui próximo ao meu rádio e ouvindo. Muito bom. Olha aí, que bacana. Que Deus abençoe esse médico, esse grande médico, porque se ele tem esse dom, essa sabedoria, porque foi o Papai do Céu que deu para ele, né? Um bom dia, doutor Lincoln. Que Deus lhe abençoe grandemente, continue sendo esse médico maravilhoso. E espero de vir outros médicos
para essa rádio maravilhosa. Um bom dia, que Deus abençoe Vamos trazer, grandemente sim, vocês outros todos aí na profissionais rádio. aqui. Se eu for aí em Boa Vista, eu vou procurar o doutorzinho. Olha aí, doutor. Tá certo, seja bem-vindo. E falou muito obrigado. bem, doutor Lincoln, né? Isso. Legal, obrigado aí, viu, gente, pelo feedback aí da entrevista. Bom dia, meu amigo, dia 18 desse... Ah, não, isso é outra história, né? Mas sim, vamos finalizando por aqui com o doutor Lincoln. Peço a ele que ressalte algo aí, né, que tenha passado despercebido aqui na nossa conversa, na nossa entrevista, que tirou, sem dúvida, muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes, internautas também aqui conosco. Então, fique à vontade, doutor, os microfones da Folha FM são todos seus agora, e fique à vontade para divulgar novamente os seus meios aí, para que as pessoas possam estar entrando em contato com o senhor, e onde que o senhor atende também. Pode ficar à vontade. Tá. Em primeiro lugar, dizer muito obrigado pelo acolhimento, Natanael, Rádio Folha, né? Dizer que sim, foi um espaço de informação, né? Tá aí, é notória a quantidade de pessoas que entraram em contato, quer dizer que é um... E olha que eu nem anunciei a entrevista, anunciei no intervalo para chamar o doutor aqui. Então, assim, a gente teve uma boa repercussão. Eu espero de verdade ter ajudado vocês, porque eu sei que na minha fala ela vem carregada de informação também, que ajude você a reagir de uma outra forma. Queria dizer para você que esse papo não termina aqui, e fazer um convite especial. Olha aí. No dia 21/3, às 20h30, eu farei uma palestra ao vivo no auditório da Faculdade UNAMA, a convite da coordenadora doutora Paloma Belo. Então eu vou falar sobre tontura, esclarecer, trazer casos de paciente. É uma aula magna para os estudantes de fisioterapia, para o início desse semestre, mas aberta ao público. Então a faculdade fica dentro do Garden, né, do shopping lá, e você que gostou do tema, que queria saber mais, queria encontrar comigo para tirar uma foto, para a gente bater um papo, sinta-se à vontade, sinta-se convidado, dia 21/3, lá no auditório da UNAMA, às 20h30. Eu atendo aqui no Paraviana, para casos assim de pessoas com muita idade avançada, eu também faço visita domiciliar. É um pouco mais restrito, né? Eu faço menos isso porque eu tenho uma agenda de consultório a cumprir com os pacientes que eu já estou acompanhando, né? Mas eu gostaria de mais uma vez dizer meu telefone é 9972-2222, também o WhatsApp, e no Instagram vocês podem me encontrar através do @Dr. Lincoln Valença. Viver com tontura é ruim demais, e eu posso te ajudar a sair dessa condição e recuperar sua autonomia, sua qualidade de vida, voltar ao seu trabalho, né? Infelizmente, muitas pessoas, né? Eu já vi até dizer, isso é frescura. Não é. Só sabe o que é tontura quem sente. Olha, é muito ruim a pessoa ter que deitar para tacar um sapato, ou não pegar uma coisa em cima do armário, não pentear o cabelo, não viajar, não andar de moto. Então, são milhões de exemplos que eu posso dar que a tontura faz com que você deixe de fazer. Olha, só um último relato de uma paciente. Outro dia uma paciente chorou no consultório. Aí eu disse, não, o que foi? Ela disse assim, eu tenho uma coisa para lhe contar. Ela disse, olha, eu faço personal trainer, então vou pra academia todo dia, e fazia muitos anos que eu não me abaixava para pegar o peso no chão. Aí eu disse assim, e aí? Aí ela disse, eu fui pra academia, quando eu vi eu me abaixei, peguei e não tive tontura. Aí ela começou a chorar. Agora você veja, para quem não tem tontura, se abaixar e pegar uma coisa no chão é uma coisa muito simples. E para minha paciente, isso foi tão importante que fez ela chorar, porque ela disse assim, eu tenho direito de novo de pegar uma coisa que tá no chão, que faz muitos anos que eu não pegava. Então veja, isso é tirar autonomia, né? Eu não posso, não, Deus me livre pegar uma coisa no chão. Então se você sente tontura, abre bem os olhos, fixa o seu olho num ponto fixo, e respire e se acalma. A crise deve durar até 2 minutos, e se essa crise persistir, contem comigo no telefone 99972-2222 e através do @Dr. Lincoln Valença. Muito obrigado, Natanael. Dizer que eu estou disponível para um outro momento de conversa, né, que a gente possa bater um papo e esclarecer tantas pessoas, a sua audiência, né, muito gentil comigo. Muito obrigado pelos depoimentos, né, e é uma satisfação para mim poder ajudar as pessoas.
Tá aí, conversamos com o Dr. Lincoln Valença, especialista em fisioterapia vestibular, falando sobre tontura aqui, tirando todas as dúvidas dos nossos ouvintes. E obrigado aí a todos, né, que participaram conosco